Estamos no ar com mais um Diário da Quarentena. Desculpe aí o atraso, a gente demorou um pouquinho para entrar no ar, alguns problemas técnicos. Vamos ver agora se está resolvido. Boa tarde, Elisamara. Boa tarde, Marcela. Boa tarde. A Ariadne estava ali, sumiu. Vocês viram uma coisa estranha agora, eu fiquei com medo. Ah, voltou. Mas tá dando uma travada. Fala aí, Ariadne, para a gente ver se a gente escuta. Ariadne? Oi, gente, estão me ouvindo? Tá tranquilo aí? Estamos ouvindo bem. Sua imagem está travando um pouquinho, mas está ouvindo bem. Estamos ouvindo. Então, tá ouvindo bem. Tá ouvindo. Então a gente começa aqui e vou passar para a Ariadne. Qualquer coisa eu mudo para o tab. Certo. Fala aí, começa aí, vamos lá. Olá, boa tarde então a todos. Tá bom? Beleza. Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer aqui estar com a Isa, Marcela Brandão. Agradeço muito a vocês terem aceitado o convite. Né? É só lembrando que o canal está, às segundas-feiras, potencializando essa pauta, né? Vamos dizer, pautas que discutam a cidade, o urbanismo. E hoje a gente trouxe para o seio, né, dos nossos debates a questão das cartografias sociais e as redes de colaboração, né, as redes de cidade de colaboração, no momento em que a pandemia está instalada no nosso país, numa situação bem complicada. Então, acho que é um tema bastante interessante, né? Então, às segundas-feiras, a gente está tentando trazer alguns debates no sentido de ampliar um pouco as nossas, assim, o nosso público também da academia, democratizar o acesso à informação, né? Trabalhar com, enfim, com diversos saberes em que a arquitetura e o urbanismo possam ser acionados. Então, agradeço imensamente aí, Big, você, a possibilidade de permitir essa pauta, e os nossos convidados, que sempre muito generosamente, né, têm enfrentado esse momento conosco, né, nessa discussão mais ampla. Então, acho que no primeiro momento, eu vou pedir a Elisamara e a Marcela que se apresentem, né, falem um pouco de onde falam, a instituição que elas estão lotadas atualmente. Eu sei que a Elisamara está na UFBA, né, está desenvolvendo um trabalho belíssimo na residência. A Marcela Brandão, que tem um trabalho de cartografia social que também é bastante potente. Então, vocês poderiam falar um pouco da relação de vocês com a instituição original e as redes que vocês têm acionado, né, no primeiro momento. E eu acho que trazer para o público também o que é essa ideia de cartografia, né? Tem vários autores e autoras e grupos que trabalham com as ideias de cartografia, né? Por exemplo, Michel Foucault discute a cartografia dos poderes, né? Ana Clara Torres Ribeiro, quando era viva, trouxe muito essa possibilidade de uma cartografia da ação, em que o arquiteto urbanista pudesse ser um grande tradutor, né, das questões de um tecido social rigoroso. O Félix Guattari, junto com a Sueli Roni, que estão discutiram, na verdade, né, a questão da cartografia do desejo, né, o Thibault, a cartografia sensorial, e são tantas cartografias, né, que a gente pode trabalhar, não só aquela hegemônica do capital, né, ou aquela hegemônica dura, né, mas outras cartografias possíveis. Então, eu queria que vocês tentassem trazer para o grande público um pouco essa ideia de cartografia, já que a cartografia hoje tem sido usada pelas mídias, pelo capital, pelas instituições, né? E tem se trabalhado também muito com a ideia de código aberto também, com possibilidade de acionar assim, redes colaborativas. Então, é um universo muito, muito múltiplo, de uma multiplicidade intensa. Então, é bom vocês darem um pouquinho isso para o grande público e falar um pouco sobre com quem vocês estão conversando, e depois a gente segue o debate. Viu? Okay. É isso. Boa tarde a todas e todos que estão. Deixa eu falar rapidinho, Ariadne. Entra com outro dispositivo, que o áudio está travando um pouco, o outro estava, no final das contas, estava melhor, estava travando menos. E aí é o tempo que fala. Vou botar aqui pela ordem do quadro. Eu vou entrar pelo tablet. Certo. Primeiro Elisamara, depois Marcela, tá bom? Então, Elisamara, com você aí. Ok, muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite, professora Ariadne, e também essa oportunidade de diálogo com a professora Marcela Brandão. Na minha trajetória como profissional de serviço social, esse diálogo com outras escolas, com outras disciplinas, em especial a arquitetura, sempre tem enriquecido muito as reflexões e o trabalho mesmo na ponta. E esse interesse da gente trabalhar as cartografias, né,
essas cartografias vêm muito do trabalho com a questão social, que nós, como assistentes sociais, como profissionais que trabalham na área social, nós buscamos ver essas desigualdades no território, buscamos, toda vez que a gente vai elaborar um trabalho, entrar para fazer um diagnóstico, alguma leitura daquela comunidade, construir a leitura do que tem ali, de quais são os equipamentos, o que a gente encontra de serviços, quais são as organizações presentes aí, essa cartografia social, de saber quais são esses agentes sociais, quais são os agentes públicos, quais são os gestores, como que os gestores atuam naquela área, traz para a gente uma outra reflexão, traz para a gente uma outra potência para a gente conseguir trabalhar e desenvolver os nossos trabalhos. No momento, eu estou na residência, sou professora da Residência Arquitetura e Urbanismo, da UFBA, atuo como vice-coordenadora, e eu vou falar um pouco desse nosso trabalho daqui a pouco, e também tem um diálogo com o serviço social, um diálogo com os profissionais da área social, por meio de um projeto que se chama Multiplica Ação Social, que também se iniciou muito nesse sentido, da gente conseguir se conectar como profissional, se conectar com as questões que nos levam ao direito à cidade, com o nosso trabalho profissional, enfim, eu vou deixar aqui para vocês o link das nossas redes, para quem quiser conhecer. Então, eu venho atuando nessas duas frentes, com diálogo dentro da Escola de Arquitetura e Urbanismo, que também temos alunos de outras disciplinas, como geógrafos, assistentes sociais, já tivemos advogados, enfim, e também no diálogo com as redes, com os profissionais da área social. Bom, é isso para me apresentar, e daqui a pouco eu explico um pouco melhor sobre esse trabalho da residência e o trabalho social também, essas cartografias e como que a gente tem utilizado. É isso? É isso. Marcele, com você. Marcela, desculpa. Meu nome é Marcela, sou professora da Escola de Arquitetura, sou pesquisadora do grupo indisciplinar, e aí é um grupo de pesquisa dentro da Escola de Arquitetura que vem atuando junto às lutas urbanas, às lutas territoriais, desde 2012, 2013. Esse processo cartográfico, essa investigação cartográfica nos territórios é alguma coisa que um desafio desde sempre, um desafio de se construir tanto um conceito, um pensamento do que seja a cartografia, mas também os nossos instrumentos cartográficos. Nos últimos 2 anos, a gente estava envolvido numa pesquisa chamada Territórios Populares. Nesse período, o nosso desafio foi construir uma metodologia que, além de cartografar e dar visibilidade à contranarrativa sobre determinados territórios, a ideia da gente criar uma cartografia das controvérsias, né? Quer dizer, o mesmo fato tem mais de uma configuração. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, um processo, né, que a gente vem construindo tanto conceitualmente como metodologicamente já tem algum tempo. E nos últimos meses, antes aí da pandemia, coincidiu, eu tenho que agradecer o convite, mas eu tenho que agradecer também a professora Lisa Andrade, da UNB, que foi quem me indicou aqui para vocês, e coincidiu de eu estar montando com a professora Júlia Ferrari uma exposição com o tema Universidade e Cidade, e a gente, quando veio o assunto da pandemia, a gente resolveu colocar esse tema para dentro, e a cartografia das redes de solidariedade passou a ser ser incorporado à exposição, na verdade, à mostra. Então, é um pouco sobre isso aí que nós vamos conversar e trocar umas figurinhas, quem sabe arejar também as ideias. A Ariadne já estava aqui com o meu microfone mutado, avisando que o seu está mutado. Está desmutando aqui.
Estou desmutando aqui. Dá para ouvir agora? Dá. Agora é o áudio? Aí você está de cabeça para baixo. Agora você está de cabeça para baixo. Deixa eu ver aqui. Não, só para a gente aqui. Lá no YouTube está de boa. Então tá bom. De boa, né? Então, depois você dá uma rodada aí quando abrir a janela, mas lá no YouTube está tranquilo. Eu vou tentar rodar aqui, então, rapidamente. Aqui, né? Pronto? Melhorou para vocês aí? Pronto. Sim. Okay. E o áudio está chegando legal? Está um pouquinho baixo, mas está chegando. Está chegando, né? Eu espero que o pessoal de casa escute. Bom, eu não sei quanto vocês pegaram da minha fala logo no primeiro momento, né? Eu estava falando um pouco para o grande público que chega aqui, que nem sempre é de arquitetos e urbanistas, né? A multiplicidade que é essa produção de cartografias contemporâneas, né? Assim, as várias possibilidades de produção cartográfica, né? E que isso é muito importante hoje no universo da arquitetura e do urbanismo, porque a gente tem a possibilidade de fazer várias aproximações visuais, aproximações antropológicas, né? A possibilidade de criar algumas narrativas para a construção de mapeamentos. E a gente vê hoje que os mapeamentos eles estão em diversos eixos, seja os eixos da mídia, que produz cartografias, né? Seja o próprio capital e uma série de produções que aquecem o capital na rede de dados que eles acabam elaborando, né? Seja nas instituições, né? Da forma como as instituições vão produzindo suas cartografias e de que maneira a gente pode, a partir dessa rede bem complexa, né? Ativar outras cartografias, né? Simultâneas a essa produção mais hegemônica, mais dura, mais pragmática. Então, eu queria saber da Marcela e da Elisamara, dentro dessa nossa situação contemporânea, no sentido de possibilitar outras apreensões da cidade, outras apreensões urbanas, que não são aquelas que são tão normativas, tão hegemônicas, né? Cartografias, inclusive, que acionam possibilidades de outras subjetividades, mas não só isso, a possibilidade de trabalhar com mediadores ligados aos movimentos sociais da cidade, né? Quer dizer, uma possibilidade de análise de redes sociais mais participativas, mais amplas, né? Talvez aquela tríade que o Lefebvre tanto trabalhou e tanto acionou na questão da produção dos espaços urbanos, que é as práticas espaciais, como elas já acontecem, né? As representações do espaço, a rede de signos, de códigos, e os espaços de representação. Então, dentro dessa nossa contemporaneidade entre o analógico e o digital, né, como é que vocês têm lidado com essas várias aproximações, com essas várias narrativas, já que a cidade está em disputa, né? Então, quais as cartografias que vocês têm possibilitado potencializar, né, de forma mais participativa, que não só absorva essas outras cartografias, mas que crie um contraponto ou que traga uma outra cartografia mais aberta, mais participativa, que vai fazer aí uma possibilidade de front a essas articulações, né? E aí eu queria lembrar um pouco a Ana Clara Torres Ribeiro, que ela dizia que essa cartografia da ação, essa cartografia, enfim, mais social, é uma possibilidade de contribuição de relações e experiências que buscam valorizar as práticas de produção de arquitetura e urbanismo capaz de traduzir os desejos e os afetos de um tecido social que é vibrante. E esse desejo ele é multifacetado. Como é que vocês estão lidando com isso nesse momento? Vamos lá. Eu começo? É isso? Sim. Vamos lá. Bom, para poder conseguir fazer esse diálogo, Ariadne, eu acho interessante lembrar como eu atuo nessas duas frentes, tanto junto na Escola de Arquitetura, como também do trabalho social, e apesar do serviço social, da sociologia, da gente não ter a técnica para elaboração, não tinha, talvez, né, porque agora com a internet, com todas as ferramentas, até no próprio Google a gente já consegue fazer, a gente sempre viu a importância dessa ferramenta na ação social, na conexão dos movimentos, do desenvolvimento de comunidade, junto com as estruturas, junto com as potências que a gente podia desenvolver em cada lugar, a partir das vocações de cada território. Então, uma das atividades, quando a gente vai iniciar o projeto, é exatamente fazer, junto com a comunidade, essa leitura do que é que se tem ali
E aí eu quero abrir um parênteses que até algum tempo atrás a gente não pensava com esse formato dessa conexão que a gente está vendo agora nas redes de solidariedade, que ela abre, do meu ponto de vista, um outro olhar e ela expande o potencial do nosso trabalho até um lugar que eu não sei onde que vai poder chegar, porque facilita a questão do acesso à informação. Então, do meu ponto de vista, é um processo de emancipação cidadã, também a pessoa que tem um aplicativo e uma internet poder saber onde é mais próximo o serviço público que ela precisa, ou uma organização da rede de solidariedade, ou qualquer uma das organizações que prestem o serviço, a assistência que aquela pessoa está procurando naquele momento. Isso quebra um paradigma que a gente tinha até então, de que a pessoa tem que pegar uma fila, tem que esperar para falar com um assistente social ou com outro profissional social, tem que ter um encaminhamento, a pessoa vai olhar num livrinho, vai te falar, vai em tal lugar, vai escrever o endereço para você, e, de repente, essa ferramenta, essa outra forma de fazer, esses mapas, essas redes, muda para a gente quanto profissional, o nosso olhar, porque a gente consegue agora ampliar. E eu venho falando isso há algum tempo na residência, agora conectando um pouco o meu trabalho como profissional do serviço social com o trabalho que a gente faz lá na residência, que a cartografia dos agentes que atuam no território é tão importante quanto a cartografia dos serviços, quanto a cartografia do que a gente tem de infraestrutura, quanto a cartografia da questão da habitação social, das necessidades habitacionais, porque a partir do olhar desses agentes, desses atores sociais, a gente vai conseguindo encontrar aonde é que alguma coisa está bloqueada, está travada, não avança, alguma das decisões das organizações que não conseguem ter os devidos encaminhamentos, aonde que aquilo parou, aonde que aquilo trava. E a gente teve uma experiência na residência com o trabalho de uma arquiteta, que foi a Érica, que fez o mapeamento participativo do Quilombo do Quingoma. O trabalho dela está lá no site da residência, para quem quiser acessar, e junto com os moradores, eles fizeram as imersões, as caminhadas, as oficinas, e fizeram esse mapa, essa outra leitura do território para mostrar para o poder público que estava ali questionando se aquela área ia ser demarcada daquele tamanho ou não, que a área realmente tinha os usos que aquela comunidade estava dizendo que tinha. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, os mapas que a gente tem dentro das organizações, eles não condiz com os mapas que a gente vai ver quando você vai percorrer um território como um quilombola. Então, essa experiência, ela enriqueceu muito a gente, bem com essa ideia, né, da cartografia crítica, da cartografia produzida de forma coletiva, da troca de saberes, da construção coletiva de um saber e do reconhecimento de uma área. E ainda na residência, a gente também quero destacar um outro processo de trabalho de cartografia que a gente fez, que aí foi com uma orientanda minha, que é assistente social, Karina, o trabalho também está lá no site, que ela fez uma outra leitura, ela fez uma leitura do espaço, ela foi trabalhar a questão do direito à cidade, e ela fez essa leitura dentro de uma escola de ensino médio, de como é que aqueles alunos e como que aqueles professores se viam em relação àquele território. Então, ela foi desenvolvendo biomapas com alunos e professores, e foi identificando quais eram os pontos fortes e fracos da segurança, da infraestrutura, do lazer, e desenvolvendo propostas e ações que podem, tanto no sentido de fortalecer a escola, fortalecer que os meninos continuem na escola, porque a evasão escolar é uma questão bem complexa, e fortalecer a apropriação daquele território, a apropriação das áreas do entorno, do que pode ser lazer, do que pode ser cultura, do que pode ser esporte, do que pode ser o que às vezes ainda não é, porque não tem essa identificação com as pessoas que usam aquele território. Então, são trabalhos que a gente teve dentro da residência, usando essa leitura de cartografias sociais, de participação, e que desenvolveu propostas e ações e mostrou para a gente, no caso aí da cartografia dos atores, dos agentes sociais. Eu destaco isso de novo, porque toda vez que eu chamo um residente para falar sobre isso, eu falo, mas
meio difícil. A gente vai falar das conexões, das ligações, tem ligações políticas, partidárias, não sei o que. É importantíssimo a gente, às vezes, começar a trazer para as claras, para colocar na mesa qual é o jogo. Porque se a gente sabe qual é o jogo, quais são as cartas do jogo, a comunidade vai ter muito mais potência para se organizar, para defender, para se mobilizar em torno do projeto que ela está defendendo. Então, é um processo que a gente vem fazendo na residência, ainda nessa última edição, alguns grupos fizeram, ainda teve um pouco de resistência sobre fazer esse tipo de leitura, mas eu acredito que é uma das leituras que vai despontar a gente nesse processo. E aí eu quero também pensar após essa pandemia, porque a gente também pode aproveitar tudo isso, que é uma tragédia, como uma oportunidade para a gente começar a desenvolver o trabalho de uma forma diferente, para a gente cobrar do Estado realmente o papel que ele tem que cumprir, e, inclusive, a partir dessas leituras que a gente está montando agora, essas conexões dentro de cada território, essas conexões das organizações sociais, das associações, das redes de solidariedade, porque isso vai trazer para a gente uma leitura de como aquilo pode se desenvolver, onde que está a falta, onde que precisa ser melhorado, o que precisa ser fortalecido, quais são as relações que estão esgarçadas dentro do território, porque esse mapa dessa desigualdade, esse mapa das faltas que a gente tem, e aí, por várias leituras, ele tem que ser complementado com os porquês e quais são os agentes que estão nesse jogo, e qual o papel que jogam esses agentes nesse jogo. Então, eu vejo essa questão como dessas cartografias sociais, dessas redes, e a gente tem falado delas um pouco lá nas minhas redes também, das redes de solidariedade, como um acesso mesmo, como uma garantia de acesso à informação, um sopro, talvez, de cidadania, e que futuramente a gente possa avançar nessa cartografia social, mais voltada para fortalecer a mobilização social dentro de cada território, porque se cada território tiver força e fortalecimento, e aí eu acho que o trabalho da professora Marcela também já vai nesse sentido, de mapear essas controvérsias aí, quais são esses dispositivos de mobilização que já estão, né, agindo aí, que já estão no território. Eu acredito que é um caminho para a gente se fortalecer no processo da defesa dos direitos, no direito à cidade, no direito à moradia, no direito à água, ao saneamento e à emancipação cidadã. É isso. Posso começar? Eu vou dialogar aí com a Elisamara nesse sentido da cartografia, dando novas visibilidades, né? Quer dizer, tem uma questão importante que muitas vezes os mapas dos territórios vulneráveis apresentam normalmente apenas as faltas desse território, as precariedades desse território. Quando a Elisamara coloca a importância de colocar o que é que já existe no território, quer dizer, as potencialidades do território, é um jeito, né? Nós, arquitetos, que estamos sempre numa perspectiva de intervir nos territórios, é um jeito de não se fazer tábula rasa com esses territórios, ou seja, não se trata também de negar as fragilidades, as vulnerabilidades, mas de pensar que as potencialidades, as invenções engendradas pelos moradores, pelos habitantes, pelos produtores daquele território, daquele espaço, são tão importantes para poder dar a nós, arquitetos, dar às pessoas envolvidas ali nos processos de intervenção as pistas para que isso, de fato, vá num caminho inventivo, potente, diferente, né? Porque o caminho conhecido de, por exemplo, urbanizar determinados territórios, não necessariamente eles são os melhores, porque a gente sabe muito bem que as cidades estão todas impermeabilizadas, por exemplo, e que esse não é uma opção ideal. Tentando dialogar aí com a questão que a Ariadne colocou, né, quando eu falei que nós, lá do Grupo Disciplinar, desde 2013, vem tentando conceituar a cartografia, a gente usou esses teóricos, esses filósofos que a Ariadne citou.
e a perspectiva, né, de entender a cartografia mais do que um mapeamento. Né? Quer dizer, não que mapeamento seja uma coisa simples, mas pensar a cartografia como um processo conceitual de abarcar ou de construir uma realidade por meio da experiência. Quer dizer, há um conceito, e aí o Deleuze e o Guattari vão ter esse entendimento da cartografia como princípio de rizoma um conceito muito próximo de rede, que é por meio da cartografia que é possível construir uma realidade. Essa realidade não está posta, não está pronta, ela é construída a partir da experiência, e aí a gente pode acrescentar do encontro com o outro. Né? Então, pensar a cartografia teoricamente, conceitualmente, ela é importante até para a gente pensar em termos até de instrumentos. Né? Então, se essa realidade ela não está pronta para eu ir lá ler, entender, e aí nessa leitura ou nesse entendimento é comum se fazer leituras parciais, tudo que falta, ou, do outro lado, tudo que tem, quer dizer, fazer de fato uma cartografia complexa, numa perspectiva de fazer uma cartografia por meio de uma experimentação, né? E aí a universidade, com os habitantes, com os moradores, os trabalhadores, de quem está ali no cotidiano, ele é fundamental. E aí aparecem os desafios, né? Quer dizer, quem produz aquele território é quem está ali no cotidiano, mas qual seria o papel do pesquisador? O pesquisador, ele vai ficar meio invisível, né? Porque nós, arquitetos, e toda uma intelectualidade, tivemos uma perspectiva de conscientização do outro, de capacitação do outro, como se esse habitante fosse uma pessoa desprovida e que a universidade, o saber acadêmico, ele seria capaz de fazer essa formação. Numa outra perspectiva, a gente está falando de encontro de saberes, quer dizer, não há nem a predominância de um saber universitário, acadêmico, científico, arrogante, mas também não há uma invisibilidade, né, no momento de afirmação da universidade tão importante. Estão querendo destruir aí a universidade e a ciência, a perspectiva de um encontro, de um compartilhamento. Isso não quer dizer que seja harmônico, que seja sem conflito, mas é a partir justamente desse conflito. Tentar conceituar isso conceitualmente, né, o que é a cartografia, como processo de experimentação, permite que a gente também vá pensando quais instrumentos são esses. O mapa é um deles, né? Aí eu vou me referenciar aí a essa experiência aí de 8 anos, pensando em mapas interativos, mas a gente trabalha dentro do disciplinar muito com linha do tempo interativa, com construção de jogos, diferente aí dos questionários, né? Os questionários, mesmo as entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, elas tendem a direcionar essa construção coletiva. E dentro da cartografia compartilhada, entendendo que aquela realidade vai ser construída coletivamente, que instrumentos seriam esses? Né? Que instrumentos são capazes, de fato, de haver uma interlocução? E aí a linha do tempo interativa ela é muito interessante, porque tem uma coisa mais gráfica, mais iconográfica. É muito comum, não só a palavra, muitas vezes, vem muito carregada de sentidos, e a imagem pode dar possibilidade de maiores abstrações, mas a gente, quando começou, as pessoas que não sabem ler, então a ideia de cartografias, de mapas coletivos, de linha do tempo interativa, ou mesmo de jogos, né, em termos de experiência, assim, dentro do disciplinar, as cartografias sempre tiveram muito próximas das lutas territoriais. Então, em determinado lugar está tendo uma disputa, né, um processo de financiarização do espaço, uma política neoliberal com a narrativa de qualificação, de revitalização, e a gente sabe muito bem que isso muitas vezes é de expulsão da população mais pobre. Houve esses processos coletivos. Eu, particularmente, nos últimos anos, estive muito envolvida, sou muito envolvida com os movimentos de luta pela moradia. E aí, uma experiência muito legal, né, que a gente vem desenvolvendo junto às ocupações organizadas da região do Barreiro, junto a um movimento muito forte, que é o MLB aqui em Belo Horizonte. A gente foi construindo não só uma contranarrativa, né? Essas ocupações lá do Barreiro, elas são vizinhas de uma área de preservação.
E nessa disputa de narrativa, quer dizer, é muito comum, né, no discurso hegemônico, colocar uma pauta em oposição à outra. Então, como fazer que as pautas sejam hibridadas? Isso é um processo de construção, né? Como hibridar a pauta estrategicamente, politicamente. Então, a cartografia, não só como um conceito, como um meio, mas como um processo político de negociação. Então, a partir daquele processo é possível visibilizar, mas é possível construir novas narrativas, mas é possível também construir estratégias de enfrentamento, de políticas de expulsão, de financiarização, de políticas que tendem, né, a afetar essa população mais vulnerável. Acho que, para uma primeira conversa aí, eu acho que essa pode ser uma pegada boa. E eu tinha saído aqui do cara. Ariadne, está mutada de novo. Tô, desmutei. Pronto. Pronto. Marcela, você está falando da produção de uma contranarrativa, né? E essa contranarrativa ela é muito mais do que necessária nos tempos de hoje, né? Eu acho que tem um campo da micropolítica do cotidiano, né? E que tem sido muito ativada, né, por todos esses grupos e movimentos de luta pela moradia, de luta pelo direito à cidade, né? A gente estava discutindo no nosso primeiro encontro aqui, junto com o presidente do IAB Bahia, Luiz Antônio e a Babi Lopes, que também é arquiteto urbanista, né, discutindo um pouco desse acesso do direito à cidade, né? A gente vive em um país que tem uma infraestrutura urbana muito precária, né? 35 milhões de pessoas no país não têm acesso à água, por exemplo, né? Entre outros serviços que deveriam ser universais, né? E a gente ainda precisa estar tentando convencer, né, as instituições mais conservadoras a necessidade de inserir metodologias em que esses códigos mais abertos, dessa construção de realidade que você traz, citando Deleuze e Guattari, não é que vai acionar um questionamento dos saberes instituídos, né? E tentando trazer à tona outros saberes que possam ajudar na construção dessas outras realidades, né? Num país como o nosso, né? Sobretudo que tem uma diferença social e uma precariedade absurda, né? E que essas pautas, né, que poderiam acionar muito mais o campo da arquitetura do urbanismo para que a gente construísse, de repente, frentes, né, de produção de documento, de produção enfim, de instrumentos para garantir esses direitos no primeiro momento e tentar acionar outros mercados aí, com a participação popular, com a participação dos movimentos sociais, né? A gente teve aqui outro dia também uma discussão muito interessante. Posso citar a companheira Maura, que está à frente dessa luta no centro da cidade, né? Na articulação do centro antigo, e ela estava falando que as pessoas lá não estão tendo minimamente acesso não só à água, mas acesso a poder acionar um dispositivo e pedir o seu auxílio, porque não tem a rede do Wi-Fi disponibilizada, porque não tem um dispositivo para poder acionar, porque moram, né, 3, 4 famílias no mesmo endereço, né? E, enfim, e são questões muito estruturais, muito básicas, e que não é só a falta, né? É o desejo um acionar de uma outra cartografia do desejo, em que não só a falta seja usada como instrumento criativo, mas que essa falta seja utilizada também com a possibilidade de criar instrumentos para que essas acessibilidades democráticas sejam mais garantidas. E aí a gente tem uma série de instrumentos que a gente produz, e eu imagino que a universidade produz uma série de instrumentos, e mesmo assim, né, dentro de uma necropolítica que a gente está vivenciando agora de uma maneira mais abrupta, a gente não consegue que garantias mínimas que já foram conquistadas, que já foram acordadas dentro das legislações, dentro do próprio mecanismo do Estatuto da Cidade, que a gente tem, né, de forma bastante construída, bem construída, pautada, a gente não está conseguindo garantir minimamente que esses acordos que já foram institucionalizados fossem garantidos.
eu estou falando isso não é no sentido de minimizar todos os trabalhos que têm sido feitos, muito pelo contrário. Eu acho que é importante que a universidade pública agora se coloque de uma maneira mais ativa, né? Não só na defesa disso, mas pelo menos de institucionalizar a assistência técnica, né? A lei de assistência técnica, que eu acho que a Elisa Mara podia falar um pouco sobre isso, né? Que tem feito um trabalho, tem feito trabalho na residência, a residência tem tentado trazer essa pauta da assistência técnica, né? De garantir políticas públicas, que a gente dê conta desses territórios para que eles tenham acesso minimamente ao direito à cidade. Que, obviamente, que os movimentos sobre a cidade se fazem através de experiências, se fazem através de dar visibilidade, né? O Foucault falava que o diagrama é a possibilidade do fato e não o fato em si mesmo, quer dizer, possibilidades de fato, possibilidades de construções criativas, ou seja, trazer, né, emergir essas forças todas, né, para que a gente possa minimamente acionar um campo que está o tempo todo sendo questionado, às vezes dentro das próprias instituições conservadoras, né? Então, em função disso, quais seriam as metodologias aí, né, os métodos, né, possíveis nessa produção de contranarrativa, né, e na articulação com a micropolítica, em que essa cartografia do desejo, que essas disputas pudessem, de fato, né, talvez nesse momento em que as precariedades estão tão expostas, né, de que maneira a gente poderia, de fato, tentar garantir, né, dentro dessa realidade, esse acesso mínimo que me parece que está sendo nos roubado o tempo todo. Você está perguntando para mim, Ariadne? No caso do indisciplinar, na verdade, as ferramentas de luta, elas são variadas e em função do que está na luta naquele momento, né? Quer dizer, lutas que estão querendo se contrapor à operação urbana, por exemplo, que vai provocar efeitos no território, muitas vezes o grupo ele é muito... não só composto por arquitetos urbanistas, mas também geógrafos, economistas, advogados. E uma das ferramentas importantes são as audiências públicas e os relatórios técnicos. E essas ferramentas, né, de audiência pública e relatório técnico, a gente teve uma época que a gente usou muito. E isso teve efeitos, principalmente em processos que a gente chamou de processos destituintes, né? Nos processos que a gente chama de constituintes, né, no caso específico, né, das ocupações do Barreiro, por exemplo, o discurso da luta da moradia versus o da preservação do verde, o que a gente começou a construir junto com o movimento, e aí tem uma questão importante, né? Nessas ocupações existe um movimento de luta muito organizado. Então, é lógico que isso não é uma característica de todos os territórios populares. No caso do Barreiro, isso é uma grande diferença. A presença de um movimento de luta muito organizado, ele faz com que, por exemplo, isso da água que você citou, Ariadne, o próprio movimento, numa época que eles não tinham lá, são 5 ocupações, numa época que uma das ocupações não tinha água, a água vinha sendo cortada, etc. Tal, o movimento, junto com os moradores, eles sequestraram o ônibus da Copasa. Sequestraram o ônibus da Copasa. A Copasa é a concessionária de água e esgoto da cidade, porque tinha um TAC, né, um termo de ajuste de conduta, que a Copasa não estava cumprindo, né? Então, esse sequestro foi para pressionar a Copasa a cumprir o TAC e fazer as ligações de água e esgoto. Isso teve efeito. E isso não foi a universidade que ensinou, não. A universidade, antes disso, já atuava no território, e aí já foi num grupo de pesquisas, outro grupo de pesquisa da arquitetura, que é o Praxis, contribuindo no sentido, quando essas ocupações nasceram, essa questão ambiental já era uma preocupação, né? Então, como é que vai fazer o esgoto, a contaminação do lençol freático, a relação com a área de preservação, e foi desenvolvido junto com os moradores um sistema alternativo que foram os TEVAPs e os círculos de bananeira. Esses processos, eles foram muito importantes, inclusive para legitimar a permanência dessas famílias ali, né? Porque o discurso, inclusive judicial, de argumentar que essas famílias tinham que sair, se pautava na preservação ambiental, que é uma pauta importantíssima, só que ela é usada, né, para confrontar uma outra importante, que é a da moradia.
Então, antes que isso, em oposição a esse processo judicial de que as ocupações estavam ali destruindo a natureza, foi feito todo um esforço desse sistema alternativo acontecer, e ele foi muito legal, porque depois ele foi multiplicador. Moradores da ocupação Eliana Silva no Barreiro foram ensinar moradores de outras ocupações no próprio Barreiro ou em outras regiões da cidade. E mais tarde, quer dizer, houve essa iniciativa do movimento. Então tá, vamos sequestrar o caminhão da Copasa, não estamos aguentando mais não ter água, a água ser cortada. Ou seja, né, para cada luta, essa ideia de no centro da cidade, em processo de operação urbana, a ideia de relatórios, de audiências públicas e de um confronto e de uma associação com vereadores de esquerda, com Ministério Público também, com representações muito, muito legais, muito parceiras, foi fundamental para se parar, por exemplo, a operação urbana. No caso do Barreiro, a ideia de fazer processos alternativos, de permanecer ali, ou o próprio movimento, né, criar sua estratégia de permanência sequestrando a Copasa, são situações diferentes. Nessa pegada, né, a gente vem construindo essa coisa da contranarrativa por meio da nomeação. Então, por exemplo, essas 5 ocupações que estão dentro de uma grande gleba, de um vale, a gente batizou com o nome Parque das Ocupações. Essa estratégia de nomear como parque é um jeito também de incorporar a luta da moradia, a preservação ambiental na luta da moradia. E a dizer, esse espaço, essa natureza não foi só subtraída. Essa natureza, ela retorna sob a forma de quintais, hortas, pomar, jardins. E nessa subtração mais adição, o que se pretende aqui é um processo de urbanização diferente, no qual a arborização seja incluída, a drenagem seja incluída, a permeabilidade do solo seja incluída e os espaços de encontro, né? Então, isso tudo a gente está construindo, isso também é um processo longo, que tem aí 4 anos. Para cada luta, eu imagino que haja uma ferramenta de contranarrativa, um esforço de se opor que é diferente, né? Ora num processo, a gente dentro do disciplinar, a gente chama isso de destituinte, ora num processo de falar não, e ora num processo de construir junto. E para cada processo, e eles não necessariamente são lineares, né? E nem um vem depois do outro, ou, né, eles podem ter alternados aí, são estratégias distintas. Ok. Marcela? Desculpe. Elisamara, quer comentar? Vamos lá. Bom, professora Ariadne, professora Marcela, como a gente tem visto, né, o coronavírus, ele forçou esse olhar, né, da sociedade para essa crise de moradia e para o direito de ter uma moradia adequada. Eu vi essa semana alguns dados que mostram que 8 milhões de famílias, são 24 milhões de pessoas, 12% da população não tem uma casa adequada. E 16% da população, que dá em torno de 35 milhões de pessoas, não tem abastecimento regular de água. E 47% da população não tem acesso à coleta de esgoto, que são mais de 100 milhões de pessoas. Então, apesar de, como a professora Ariadne falou, que apesar da gente ter as garantias da Constituição, apesar da gente ter as garantias aos direitos civis, aos direitos sociais, às políticas públicas, apesar desse pacto já existir, de alguma forma, a nossa sociedade, nosso sistema político, econômico, não consegue fazer chegar essas políticas ao que a gente busca, como a Constituição diz, a universalidade, a emancipação cidadã de cada um dos cidadãos por meio da universalidade de acesso a todas as políticas. E no âmbito da residência, a professora pediu para eu comentar, a residência, arquitetura e urbanismo, ela vem do desdobramento da Lei da Assistência Técnica, que é a Lei 11.888, de 2008, do nosso querido Zezéu, na qual as famílias com renda mensal
de até 3 salários mínimos que residam em áreas urbanas ou rurais tenham o direito a acessar assistência técnica pública e gratuita para o projeto de construção da habitação ou reforma, né, o que seja, adequação da sua própria moradia. Então, a partir dessa legislação e a partir também de várias experiências que o Lab Habitat, na pessoa da coordenação da professora Ângela Gordilho, vinha desenvolvendo dentro da Universidade Federal da Bahia, foi criada a proposta do curso de residência em arquitetura e urbanismo, com essa premissa de buscar atender as famílias no tocante à moradia, e a gente trabalha com comunidade, a gente trabalha dando uma assessoria para organizações comunitárias. E né, nós estamos na 4ª edição, nós tivemos 3 finalizadas, e essa aqui, nesse momento, né, a gente está passando por esse processo de isolamento, mas estamos muito atuantes, e aí eu vou agradecer aqui os meninos, os residentes, eles imediatamente, quando começou o isolamento social, criaram o movimento do Mobiliza nas redes e começaram a se mobilizar para procurar apoio para as comunidades que a gente já tinha algum tipo de interação. Então, a gente tem feito vários movimentos, os pontos de higienização que eles desenvolveram, que a gente desenvolveu, e a gente já colocou um na comunidade Guerreira Maria, tem a possibilidade de estar colocando esses pontos de higienização, que ele é uma pia com pedais para a pessoa não colocar a mão na torneira e nem na coisa do sabão, para que ajude essas comunidades que tenham entradas nos territórios muito estranguladas, né, e um grande fluxo de pessoas. Então, ainda no isolamento, os residentes dessa turma da 4ª edição hoje, da especialização, estão em movimento, estão se mobilizando, estão mobilizando várias organizações para levar apoio e assessoria para essas comunidades. E a gente também tem relação com o Interagir, aqui de Salvador, que é da UFBA, também buscando fazer essas cartografias, esses mapeamentos. Então, a iniciativa da residência, os projetos que a gente desenvolve, vai desde dessa questão, a gente já trabalhou com a questão quilombola, a gente já trabalhou com a questão indígena, com uma residente de Pelotas, que fez um projeto de assistência técnica para uma tribo indígena. A gente trabalhou com assessoria para o programa Minha Casa Minha Vida. Então, são vários tipos de assessoria, a depender da demanda, a depender das leituras que são feitas, e a nossa proposta e a nossa metodologia é essa de juntar os saberes e os fazeres de cada um e fazer essa troca coletiva. Não é a escola que está... não é o técnico que tem a razão, mas é o projeto construído de forma conjunta, de forma coletiva. E uma das questões que eu acho importante levantar é que essa estrutura que a gente vive, essa estrutura social que a gente vive de dependência, ela tem uma solidez que até mesmo dentro das próprias organizações comunitárias a gente tem dificuldade de romper internamente dentro das próprias organizações. Então, é um caminho que a gente precisa começar a trilhar, de pensar essas tecnologias que a gente vem trabalhando também, de como que a gente pode conectar as pessoas, como elas podem se sentir. Eu sei, a Adriane falou, às vezes as pessoas não têm nem o dispositivo, mas a gente também sabe que tem muita gente que tem. Vamos também falar da questão que também tem a parte que tem, e como que a gente pode usar isso a favor dessa mobilização, a favor dessa troca, dessa transparência de informações, para que a gente consiga sair desse processo que a gente vive, de uma dependência que está sempre na espera de que é o líder que vai resolver, de que é o vereador que veio aqui que vai resolver, de que é o prefeito já falou que vai resolver, e a pessoa não se sente empoderada, não se sente, muitas vezes, preparada para poder participar daquela construção, daquele palpite, quando, na verdade, são eles que constroem, é a partir dos olhos deles, a partir dos olhos das pessoas de cada território, que a gente consegue fazer propostas que realmente
sejam utilizadas por aquele território. Eu, na minha experiência, em vários projetos que eu já trabalhei, já vi pensar, vai fazer uma praça aqui, aquela praça fica abandonada, porque foi uma ideia de alguém de dentro da prefeitura, não foi dialogada, não foi construída com aquele território. Então, uma das questões que eu quero levantar aqui, que eu acho que essas tecnologias que estão se mostrando agora como uma forma de enfrentamento da pandemia, vão também se mostrar como uma forma de desenvolvimento, de fortalecimento de uma mobilização maior, como que a gente vai trabalhar essas tecnologias no sentido de romper com essas estruturas que a gente percebe mesmo numa simples visita dentro de uma comunidade, e como que essa política pode começar a ser feita de um outro formato, porque é sempre essa história de que quem faz a política é o político, então o cidadão ali não se vê como um ator no meio disso tudo, e como não é só como um ator, e como um ator de decisão no meio disso tudo. Então, nós da residência temos conversado bastante com os professores, a gente tem investido nesse momento no Mobiliza, em procurar apoio, dar suporte às comunidades que a gente já atua, no sentido de fortalecimento dessas organizações, mas também pensando para um outro momento, como que a gente vai aprimorar essas tecnologias que a gente está vendo surgir com tanta força para conseguir construir essa outra sociedade que a gente busca, essa sociedade que a gente possa ter o pacto na Constituição e ter ele também desdobrado no território, e ter ele desdobrado, desculpe, eu já estou terminando, então, depois... Não, eu que me atrapalhei aqui, continue, desculpe. Certo, então tudo bem. Pode ir. Elisamara, eu tive a oportunidade de ver o vídeo do projeto lá da Pia com Pedal, achei fantástico aquilo, mas então de parabéns aí pelo desenvolvimento. O Nicolas Abidal, ele colocou aqui, ó, sigam a residência e assistência tecnológica no grupo Mobiliza, @residência_AUE. Eu queria avisar também que eu já coloquei todas as suas redes aí na descrição do vídeo, talvez não esteja aparecendo para quem entrou antes, que já tinha começado, mas se dá uma atualizada na página, está lá, e para quem chegar depois, é só chegar na descrição que estão aí todos os links das redes, para quem quiser chegar, seguir, compartilhar, enfim. O Romário Rodrigues, ele fez uma questão aqui, ó. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. O programa de moradia está muito parado. Vocês poderiam falar se o governo federal está disponibilizando recursos para a construção de casa popular? Quem responde? Eu respondo? Até eu respondo, eles não fazem nada. Isso até eu sei. Esse merda desse Bolsonaro não é porra nenhuma para pobre. Desculpa. Mas podem responder se vocês quiserem. Eu estou de boa. Desde 2015, se eu não me engano, que foi lançado desde o final do Minha Casa Minha Vida 2, tinha sido pensado o programa Minha Casa Minha Vida 3, mas ele acabou não sendo implementado. Logo depois veio os cortes do governo federal e com a troca de governo não se tem mais notícia de programas habitacionais de produção habitacional, pelo menos de produção habitacional de interesse social. Não sei no setor de financiamentos para rendas acima de 5 salários mínimos, mas no setor de interesse social, a gente não teve mais investimentos a partir de 2015, se eu não me engano. O que eu posso falar... Como disse? Desculpe. Na verdade, na época que o Minha Casa Minha Vida estava muito forte, a gente tinha muitas críticas com o próprio Minha Casa Minha Vida, né? Pensar que produção de casa não é a mesma coisa que moradia. Moradia é muito maior que isso. Mas se antes era ruim, agora só ficou pior, né? Se antes a questão era uma produção, e aí a política habitacional ficou muito atrelada a uma política empresarial, tinha ainda a modalidade Minha Casa Minha Vida entidades, que era justamente para os movimentos de luta organizados. No caso de Minas Gerais, teve pouco. No caso de Belo Horizonte, não teve nenhuma entidade. Pelo Brasil afora tiveram alguns, que era o perfil aí mais interessante. Recentemente, eu participei de uma reunião com a Secretaria Nacional de Habitação. E o que eles estão falando atualmente é uma disponibilidade de kits. Quer dizer, pensando em reformas, o que poderia ser muito bom.
né? Pensar que não é uma questão só de produzir mais casas, quantidade de casa vazia, de prédio vazio, quantidade de espaços já construídos, não é uma questão de substituir, é uma questão de urbanizar, é uma questão de ocupar os edifícios vazios, e eles estavam pensando em distribuição de kits. Mas o que vem desse governo, a gente não é muito, a gente não fica muito otimista, né? Como é que seria essa distribuição de kits? Que kits seriam esses? Como que eles seriam feitos? Como que eles seriam acessados? Tudo isso aí, pelo que eu entendi, está sendo pensado e formatado. Eu não tenho muito otimismo com isso, não. Não, eu também não vejo essa medida, se ela for real, acontecer com otimismo, porque é um paliativo que aí vem com um kit que provavelmente vai ajudar o mercado da construção aí, quem vai vender material de construção, e manter uma precariedade e dar uma certa alento na manutenção de uma precariedade que existe e que a gente está vendo aí o que é essa aglomeração. Uma pandemia, ela é muito mais possível com uma aglomeração do jeito que a gente está vendo aqui do que se a gente tivesse realmente garantia do direito à moradia e do direito à cidade. Eu tenho, assim, alguma esperança nas políticas municipais, né? Eu faço parte do Conselho de Habitação aqui do município de Belo Horizonte. E o nosso prefeito, por mais polêmico, ele, inclusive, nesse momento de pandemia, ele está sendo muito adequado. Um avanço que teve aqui na política habitacional foi a locação social. Então, virou lei. Então, na escala municipal, na escala local, no caso de Belo Horizonte, eu tenho alguma perspectiva, alguma esperança de desdobramentos positivos. Na escala federal, nenhuma. Queria agradecer aí a Lila, que foi quem passou a informação para a gente aí da lei do saudoso Zezé Ribeiro. Agradecer a Marcela por ter cunhado o novo slogan aí do governo federal. Se já estava ruim, ficou pior. Agora está pior, combina perfeitamente, né? E aqui falar aqui que a gente está chegando quase a 1 hora de live, então falar para quem está assistindo a gente está aqui com essas convidadas maravilhosas, aproveitem, façam suas perguntas. A gente sabe que tem muito estudante de arquitetura, muita gente aqui, mas já chegou aqui uma pergunta aqui da Carolina Nogueira, vamos lá? Que é uma pergunta interessante da Carolina. Boa tarde, pessoal. Estou buscando entender melhor como aplicar a cartografia do afeto na pesquisa e análise. Sei que é uma questão bem ampla, mas seria legal, se for possível, dar uma pincelada geral. E aí? Uau! As cartografias são sempre dos afetos, não? Acho que as cartografias, se não tem afeto, não tem cartografia. As cartografias são sempre dos afetos. E os instrumentos, né? Quer dizer, como cartografar para além do que é o material, o que é o físico, esse é um desafio grande das cartografias. Que as subjetividades, que as abstrações sejam cartografáveis, esse é o desafio dos instrumentos cartográficos. Né? As cartografias baseadas, os mapas baseados ou sustentados e justificados por um saber pretensamente objetivo, científico e neutro, isso a gente já sabe que é uma grande falácia. A cartografia, do jeito que a gente está falando aqui agora, social, crítica, ela é afetiva. Ela quer cartografar o físico material também, né? Não é para substituir, mas ela quer cartografar as experiências, as memórias, a produção do cotidiano, aquilo que é invisível para um olhar muito duro, né? Então, quando a gente falou, por exemplo, dos jardins e da importância da natureza que volta aos quintais dos ocupantes, falando muitas vezes, eles vão contar muitas vezes, por que ele plantou aquela espécie ali. E isso vai remeter a uma história de infância, a um cheiro, a uma culinária aprendida em outro momento da sua vida. Quer dizer, os afetos vão estar ali, aquelas histórias vão ser contadas. Como organizar isso? Como dar visibilidade a isso? Como ter uma linguagem que provoque essa relação afetiva?
é um desafio, porque não é uma questão só de dar visibilidade, é como essa informação vai depois ser visível, né? Então, tanto as formas de coletar os dados, né? E aí por isso que a cartografia é pensada muito mais como processo e não como meio, e o processo inclui o meio, mas também as visibilidades e as visualizações, é que essas memórias, esses cheiros, esses barulhos, eles sejam, de alguma maneira, cartografados. Então, você vai ter que ter plataformas que vão ter que, aí não vão ser só as plataformas do mapa gráfico, vão ser plataformas que vão permitir, aí o cinema vai entrar. Nós fizemos, por exemplo, no caso dos territórios, dessa pesquisa dos 2 últimos anos, desenvolvida dentro do grupo indisciplinar, que foi sobre os territórios populares, nós produzimos vídeo e depois nós produzimos uma exposição. Nessa exposição, tinham fotos, primeiro tiradas pelos moradores. Nós fizemos uma curadoria, não foi totalmente coletiva e compartilhada por dificuldades aí do pessoal ir para a escola, mas foi com muita foto tirada pelos moradores e fizemos muito... dentro da exposição, teve uma parte do educativo, com muita oficina nos territórios, e as produções, né, de desenho, de mapa, de estandarte, de projeção de filme, e com roda de conversa depois, isso tudo, para mim, para nós, chama-se cartografia. Cartografia não é mapa. Mapa é uma das maneiras, né, mapa no sentido gráfico, mapa no sentido maior, sim, conceitual, sim, mas as plataformas ou as representações gráficas vão dar conta de alguma coisa, mas tem outras que vão precisar de outros canais. O canal do cinema, do vídeo, da fotografia, ou do livro de receita, ou da roda de conversa, eles são canais importantíssimos. Que a cartografia ela vai ter que ser dos afetos. Ela inclui, ela não pretende ser objetiva e baseada em fatos e evidências apenas. Ótimo. E eu estou lembrei agora, eu estou fazendo parte de uma banca, de um trabalho de assistência técnica em área rural, e essa arquiteta, ela fez essa cartografia dos sonhos, onde as pessoas vão desenhando os seus sonhos, do que elas gostariam de ter dentro, ou como gostariam de ter fora, o que elas pensam, o que é moradia, o que é casa. E ela foi depois desenvolvendo esses desenhos, o andar desses desenhos, de hoje, daqui 1 mês, daqui 3 meses, e ela colocou em umas caixinhas de fósforo, que você vai abrindo e vai saindo os desenhos, e aí as pessoas olham e se envolvem com aquilo, e quer contribuir para ajudar, e vai gerando uma outra rede de solidariedade. Então, é bem interessante o trabalho dela também. Bacana aqui, queria aproveitar, já que a gente falou de cinema, começar logo a sessão Jabá aqui. O filme Para Além dos Seis se encontra aqui no canal. Quem não sabe, dá uma procurada. Quem não sabe do que se trata, tem um trailer também. E aproveitar e pedir para quem está em casa aí para se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para que esse bate-papo chegue a mais pessoas e passar a voz aí para a Ariadne. Nossa, eu fiquei assim, super encantada com a fala da Marcela, porque eu não tenho o que colocar nem tirar, é exatamente isso. O afeto está incorporado, né, em todas essas possibilidades cartográficas que são extremamente potentes, né, e que é bacana trabalhar com essa incorporação, né, e espero que alguns estudantes estejam ouvindo esse programa. Se não estão ouvindo, a gente vai, claro, disponibilizar no canal, porque o canal, as conversas, elas ficam gravadas, né? Então as pessoas têm possibilidade de acessar depois, porque é fundamental a gente fazer essa inserção. Eu tenho trabalhado com isso também no ateliê de projetos, eu trabalho com o ateliê 3, né? O ateliê de projetos urbanos, em que a gente discute muito a questão da habitação coletiva, né? E a gente tem trabalhado com vários dispositivos cartográficos, desde a produção de derivas, enfim, a gente vai acionar lá a questão da possibilidade de construção de paisagens psicossociais, mas também se aproximando de uma cartografia visual, de uma cartografia antropológica, de uma cartografia também das sensações, né? Ativar esse corpo sensorial na cidade, que é importante, né?
para a gente estar buscando informações, claro, óbvias, né, de dados que são dados e dados que a gente vai buscar no território, mas acionar essas outras cartografias para que nós, né, no campo da arquitetura e do urbanismo, possamos, de uma maneira ou de outra, incorporar, né, essas outras referências, essas outras possibilidades, né, na produção da cidade. É fundamental a gente ter essa aproximação com as pessoas que usam a cidade, né, que são as ações que já se fazem nesse corpo da cidade. E a Elisamara também trouxe uma coisa muito importante, que a gente, apesar das dificuldades que nós temos, né, e que as grandes populações, né, mais precarizadas das nossas cidades têm, é importante também a gente tentar dar potência no que é possível, né? Então, eu peço que vocês deixem aqui conosco e no canal, que o Adriano coloque, né, os contatos da residência, os contatos dos grupos que vocês trabalham, tanto a Marcela quanto a Elisamara, para que outros profissionais de arquitetura e urbanismo, para que outros estudantes de outros grupos possam acessar, possam colaborar, né? E é sempre bom trazer essa dimensão da produção desses instrumentos como instrumentos de luta, né? Como instrumentos que acionam também não só o campo em disputa, mas que cada produção dessa, mesmo pequena, né, dentro dessas movimentações de pequenas cooperativas, de pequenos grupos que vão se aglutinando, se ajuntando, produzindo espaços, né, fazendo uma produção, enfim, não só na produção de signos e códigos, mas as práticas espaciais elas acontecem todo o tempo, e como a Marcela falou, é complicado representar isso, né? A gente vive num campo de representação que é muito limitado, e às vezes a gente não consegue trazer o cheiro, a gente não consegue representar esse afeto, mas acho que tem várias possibilidades de cartografar. E aí, quando a gente vai sobrepondo esses diversos mapas sociais, mapas psicossociais, mapas econômicos também, mapas ambientais, né? Todos os tipos de mapas que são produzindo, a gente vai sobrepondo, a gente começa a encontrar alguns pontos em comum e que ajudam muito a gente a produzir o espaço do território e produzir arquiteturas, e produzir, né, urbanidades, urbanismo, enfim, desenho urbano, né? Para ativar também, no sentido de entender como é que aquelas pessoas vivem aquele espaço, que instrumentos a gente pode ter para produzir isso. Então, é muito bacana entender isso, mas, além de entender isso também, eu acho que é importante a gente começar a pensar de uma maneira mais organizada os espaços de representação, de que forma o arquiteto urbanista pode acionar mais os espaços de representação. Uma visão que seja cada vez mais multidisciplinar. A Elisamara é assistente social, mas dialoga com vários saberes, né? Com a antropologia, com a filosofia, com a arquitetura e urbanismo. A Marcela também trabalha no campo em que resolve trabalhar, mas ela também é engenheira arquiteta, então assim, já tem uma dimensão talvez mais apurada das tecnologias sociais, mas também conversa com o pessoal dos movimentos sociais, aciona uma outra etnografia, uma outra epistemologia, e assim a gente vai construindo as possibilidades de ações cada vez mais multidisciplinares, porque uma coisa não anula a outra. Então, a gente tem uma grande possibilidade aí de fazer uma articulação mais ampla com todos os saberes, né? E com a dimensão que eu acho que é fundamental, que é a dimensão da arte. A arquitetura é arte, a cidade é feita através dos seus dispositivos artísticos e culturais. Então, acho cada vez mais importante a gente não perder a dimensão da arte, a arte como elemento de aglutinar, a arte como elemento de transformação, a arte como elemento de potência, né? O fato de uma engenheira estar falando de arte pode, né? Mais do que pode, é possível, é necessário. De uma assistente social estar conversando com o pessoal da geografia. Então, romper essas barreiras, romper essas fronteiras, né? A universidade, às vezes, é feita de pequenos grupos, de pequenos, né, agenciamentos. Eu acho que esses agenciamentos precisam ser um pouco mais explodidos, a gente precisa conversar um pouco mais, e, sobretudo, agora. Então, eu agradeço imensamente as falas, a possibilidade de estar aqui, né? O canal ele tem outros dias de debate, então tem o debate a sexta-feira tem a live das mulheres, final de semana tem a discussão com cinema, se discute também acesso, políticas culturais, arte, né, música, teatro. O pessoal tem vindo aqui discutir um pouco as políticas públicas relacionadas à cultura, então é um canal bastante aberto. E segundas-feiras a gente vai tentando manter essa pauta da cidade do urbanismo, e quem tiver ideias de pautas e convidados, a gente está recebendo
é super generoso, tem me acolhido aqui também com maior generosidade, agradeço. Eu acho que a ideia também é um pouco do lugar acadêmico, né? E discutir isso de uma maneira mais ampla, né? Mais cidadã. É importante que o cidadão, de qualquer nível social, de qualquer sabedoria, não interessa, a sabedoria está aí, não precisa se ter um acesso, né, normatizado, discutir essas questões, poder contribuir, né? As pessoas que estão vivendo a cidade, elas têm uma possibilidade enorme, uma potência enorme, podem contribuir conosco e vice-versa, no sentido de construir cidades mais plurais, cidades mais dinâmicas, cidades mais ricas. Então, eu fecho um pouco minha fala agradecendo imensamente, né? E a luta ela é permanente mesmo. Então, vamos ocupar os espaços de representação e lutar para que todos esses documentos, que todas essas produções que nós façamos possam estar mais acessíveis, né, de forma mais ampla. Talvez seja uma utopia, mas a gente tem que buscar isso aí. Perfeito. E antes de passar para nossas convidadas para as considerações finais, eu queria informar que Marcela me passou os links dela aqui, a Elisa Mara me passou um outro que não tinha lá, eu já atualizei a página. Quem quiser dar F5 para atualizar, já está tudo aí. Vamos criar rede. Vamos criar essa rede e manter esse diálogo. Uma coisa importante, manter esse diálogo para fora do meio acadêmico, né? Dar acesso a esses debates, né? Lembrando, nesse sentido também, que está chegando aí o congresso da UFBA, por conta da pandemia, ele vai ser todo online, e isso dá uma possibilidade de alcançar, né, milhares de pessoas aí, não só em Salvador, como mundo afora, porque está online, esse conhecimento ser propagado. Vamos torcer para que a internet aguente essa quantidade de acesso, né? E que essa quantidade de acesso aconteça e se propague mesmo. Então, Elisa, passe aí para as suas considerações finais e a gente volta depois com o Marcelo. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade, mais uma vez, a professora Ariadne, a você, a Adriana Marcela. Aprendi muito aqui com a fala da professora Marcela. Como eu digo, é sempre um grande desafio para uma pessoa que vem da Escola de Serviço Social, esses diálogos, porque as nossas escolas, as nossas disciplinas são bem diferentes, mas eu sempre aprendo muito, vou cada vez mais enriquecendo o meu processo tanto de conhecimento como de troca, e para poder também continuar trocando com os colegas. E sim, que a gente continue atuando nessa frente de que o conhecimento e a troca do conhecimento é o que pode ser transformador. O conhecimento é o que nos leva a conhecer também a partir do outro, porque esse sentido que a gente veio por muito tempo desenvolvendo, dessa coisa técnica, da gente ter todas as leituras, da gente saber muitas ferramentas, e a gente não conseguir ter resultados quando a gente chega para trabalhar lá na ponta. E eu falo lá na ponta porque a gente que trabalha no social, que está sempre na comunidade, isso da nossa formação, desde a minha formação, tem 20 anos que eu trabalho assim, muitas vezes vem um roteiro pronto, até mesmo do próprio governo federal, siga aqui, faça assim, e não é nada disso, porque o conhecimento ele só é possível quando a gente se abre para conhecer o outro, para conhecer a perspectiva do outro, para colocar a nossa perspectiva e conseguir construir uma perspectiva de ambos, de todos os lados, para que a gente consiga avançar nessa questão da transformação. Então, nesse sentido, ressaltar que há muitas possibilidades e muitas potencialidades nesses territórios, que eu acredito que eles vão começar, que a gente vai conseguir começar a se explorar de uma forma mais dinâmica e talvez mais efetiva e talvez até mais eficiente, para que a gente possa, nessa luta que a Ariadne coloca, né, das nossas utopias, realmente enfrentar esse Estado e colocar para ele que a sociedade está desperta, está sabendo quais são as suas potências e potencialidades e exigir, né, os direitos que já foram pactuados, que não tem mais nada para discutir. A gente tem legislações, o nosso Estatuto da Cidade é admirado por vários países, várias pessoas que eu converso, vários legisladores falam, nossa, o Estatuto da Cidade de vocês é muito avançado. Então, tem muito avanço na legislação, agora a gente precisa ter
avanço nas nossas ações, a gente precisa ter avanço dentro da nossa organização comunitária para esse enfrentamento com esse Estado. Então, nesse sentido, essas cartografias que a gente vem desenvolvendo, cada disciplina a seu modo, cada um com as ferramentas que tem, eu tenho certeza que conectadas e juntas, a gente vai conseguir caminhar de forma melhor e talvez essa janela, talvez toda essa tragédia que a gente esteja passando, seja uma janela de grande oportunidade para a gente conseguir dar esse salto. Então, gente, muito obrigada e eu espero continuar dialogando com vocês. Valeu, Lisa. A gente também. Marcela. Também só tenho a agradecer. Estou super curiosa para conhecer essa caixinha de fósforo aí que a Elisamara falou. Eu acho que essas trocas são fundamentais, porque é um desafio, né, construir esses instrumentos, essas ferramentas, essas maneiras de uma interlocução de fato potente. Quando o título da nossa conversa aqui tinha a ver com as redes de solidariedade, eu fiquei também provocada justamente por causa da exposição que nós estamos fazendo, né, nesse momento, e a opção por mapear e cartografar as redes de solidariedade diante do Covid, pensar que mesmo com toda com a pandemia, com as atrapalhadas desse governo perverso, as pessoas continuam inventando e criando redes de solidariedade e redes de apoio inventivas tão mais potentes do que as governamentais. Então, eu acho que a gente tem que... essas redes, elas nos ensinam qual direção, o que é possível fazer, como é possível fazer. É a partir do que as pessoas já fazem que a gente tem que agregar. Né? Não é uma questão de inaugurar muitas vezes é potencializar. Então, eu estou muito provocada nesse momento de conhecer, de cartografar, de entender as redes de solidariedade criadas em função da pandemia. Né? A população não está totalmente parada e paralisada diante do vírus. Muita gente está fazendo coisas sensacionais, e eu acho que nessas coisas interessantes e inventivas que a gente tem que se apegar. Então, eu sou muito... eu aposto muito nisso. Eu acho que o ser humano, apesar, né, de todos os dispositivos de poder para nos esvaziar, de toda a necropolítica, para matar parte da população, a capacidade, né, e aí, lembrando Foucault e do Deleuze de novo, quer dizer, as linhas de visibilidade, de enunciação, de força, elas são atravessadas por linhas de fuga o tempo todo. E é nessas linhas de fuga que a gente tem que se apegar e fazer rede com elas. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, também já admiro muito a residência da UFBA, acho a turma aí da UFBA muito bacana, tenho notícia pela Lisa, sou fã de carteirinha, então muito bom ter estado aqui com vocês. Muito obrigada. Valeu, Marcela. E amanhã a gente vai voltar aí com o tema terceiro setor, contexto atual e perspectiva, junto com o Lucas Seara, um debate bacana aí sobre a importância que a gente está tendo agora, né, no terceiro setor como agente social e outras perspectivas. E lembrando também que hoje à noite na TV Bardos a gente vai estar lançando aí o 34º clipe da TV Bardos. Assistam os outros clipes, venham conhecer as bandas locais, né, porque sem arte não dá. Obrigado, muito obrigado, Elisamara, muito obrigado, Marcela. A Ariadne aí, que é a pessoa que organiza essas pautas aí da segunda-feira e faz as vias de mediadora. Obrigado a todos, obrigado a você que está em casa, continue em casa, fique em casa, um abraço distante, mas sincero, né? Como há de ser nesse momento, e até amanhã. Obrigado, boa noite. Obrigada, Big, obrigada, meninas. Tchau, tchau. Tchau.